Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa classe bíblica, o estudo da lição da Escola Sabatina, o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Essa é a maior classe bíblica do mundo. Você sabia que todos os sábados milhões de pessoas se reúnem para estudar a Bíblia na classe da lição da Escola Sabatina? Pois é, e você agora está fazendo parte dessa classe. Seja muito bem-vindo. Esse é o momento onde nós nos reunimos para fazer a recapitulação daquilo que nós estudamos durante a semana. E o que é que nós estudamos durante a semana? A Palavra de Deus, a Bíblia. A lição é apenas um guia de estudo baseado na Palavra de Deus. Então, já convido a você a pegar a sua Bíblia, porque nós iremos estudar baseado na Bíblia, tá bom? Seja muito bem-vindo mais uma vez e fique à vontade para interagir conosco, deixando aí seu comentário, fazendo suas perguntas, dando a sua opinião. Isso é muito importante para nós. Temos aqui a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês mais uma vez. Que vocês tenham também um bom sábado, um bom descanso, que vocês possam estar também com a Bíblia de vocês, né? Para poder estar acompanhando e fazer igual os bereanos, né? Ouvindo e confirmando e lendo, né? É isso mesmo. O irmão Messias. Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui novamente para a gente continuar com essa leitura e a gente vai estudar a importância da Bíblia, a Palavra de Deus em nossas vidas e o que ela tem a nos dizer de valoroso e de precioso. Então, fique conosco aqui, nos acompanhe, pegue sua Bíblia também, abre que a gente vai fazer esse estudo aqui. Muito bem. O irmão Teones. Para nós é uma alegria, né, mais uma vez estarmos aqui para fazendo parte dessa classe, dessa escola que educa para a eternidade, né? Então é uma alegria estar com nossos irmãos, desejamos ser salvos aos nossos irmãos aqui e aqueles que estão nos assistindo pela rede social, que vocês possam participar também e que possam tirar um bom proveito, né, para a sua vida espiritual, porque o tema é muito relevante dessa semana, né? A importância da Bíblia. Então nós sabemos a importância que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, né? Então nós agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, participando. Muito bem. Já pegou a sua Bíblia? Abra no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. E essa semana, hoje, na verdade, nós iremos fazer a lição de número 4. A lição de número 4 tem o título A Importância da Bíblia. Olha que tema interessante, né? Qual a importância da Bíblia para você? Qual lugar a Bíblia ocupa em sua vida? Será que a Bíblia para você é um mero objeto decorativo ou um amuleto que você deixa ali aberto em um salmos, em sua estante, em sua prateleira ou no painel do seu carro? Qual a importância que você dá da Bíblia, né, para a sua vida? É isso que nós iremos estudar hoje, refazer essa recapitulação. Antes, porém, de iniciarmos aqui o nosso estudo, a nossa leitura da palavra, eu gostaria que o irmão Messias fizesse uma oração pedindo que o Espírito Santo conduza esse estudo. Vamos orar. Nosso bom Deus, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa de Oração e queremos agradecer pela semana que tivemos sob o Teu cuidado. Que o Senhor ilumine nossa mente, Santo Espírito, para a gente trazer uma mensagem, a mensagem da Tua Palavra a outras pessoas e que essa mesma palavra venha alimentar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus 4, versículo 12. Você lê para a gente, Wagner? Leio sim. E aqui diz bem assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Que definição impressionante da palavra de Deus, né? Realmente, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Ela é viva e eficaz, né? Então... E assim, né, Fábio? Eu fico parando para analisar aqui esse contexto aqui do qual Paulo escreveu, que assim, nós fazemos paralelos e algumas alusões, né, alguns comparativos
em relação ao nosso contexto em que vivemos, né, da época em que vivemos. Paulo ele vivia em contextos de guerra, né, em contextos de lutas, perseguição, e ele, para fazer uma definição como essa aqui, que parece uma definição meio que de um médico cirúrgico, né, que diz bem assim: é mais cortante do que espada de dois gumes, no caso penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E aí eu paro para analisar assim, ele faz o comparativo para o lado emocional, né, o lado espiritual também, e para o lado físico. Quantas vezes Paulo ele já viu vários de seus irmãos morrerem, né, colegas, né, judeus ali, pela mensagem, e assim, e ele pôde fazer esse comparativo para dizer que realmente, acima de todas essas coisas, a palavra de Deus ela ainda é mais penetrante do que tudo isso, né? Exatamente. E aquele negócio, qual é o lugar que eu fico pensando que ela está tomando em nossa vida, né? Com certeza. Não é isso, irmão Teófilo? É porque a palavra de Deus, como diz ali, é viva e eficaz, né? Então, o que é uma coisa viva? É uma coisa que tem fundamento, né? Uma coisa que avança, se é vivo, né? Ela não retrai, né? Ela está sempre o quê? Ela está sempre em andamento. Ela é permanente, viva, né? Permanente. E eficaz. Uma coisa eficaz é aquilo que você toma um remédio. Se o remédio for eficaz, você vai o quê? Receber o quê? A cura. Se o remédio não for eficaz, então a cura não vem. Então ela é viva e eficaz. Por que eficaz? Porque o trabalho que ela faz, a obra que ela faz é uma obra o quê? De transformação. Então é eficaz. Agora, para isso é necessário o quê? É necessário nós estudar, nós ler, estudar e tirar o quê? Proveito para a nossa vida. Porque se você tem um remédio, mesmo que o remédio seja eficaz, mas se você não faz uso, então esse remédio não vai adiantar nada, né? Então a palavra de Deus, nós temos o quê? Que através da eficácia dela, nós temos que o quê? Nos alimentar diariamente dela para que ela possa surtir aquele efeito que nós necessitamos. Muito bem. E quando o senhor falou muito bem, quando diz que ela é eficaz, é porque ela cumpre seu propósito, e ela é viva porque ela nunca deixa de existir, ela é permanente e não muda, não é isso, Messias? Agora, muito bem, nós que somos cristãos, nós acreditamos na palavra de Deus, na Bíblia, nós aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus, como algo vivo e eficaz. É muito fácil a gente falar isso da palavra de Deus, da Bíblia, mas uma pessoa que não conhece a Deus, não aceita, não crê em Deus, não aceita a Bíblia como um livro sagrado, como que fica para essa pessoa? Qual a relevância que a Bíblia pode ter na vida dessa pessoa, né, Messias? A gente tem que entender a Bíblia, que são as Escrituras Sagradas, à luz do grande conflito. Eu sempre falo isso porque tudo gira em torno disso aí, desse grande conflito ao qual nós nos encontramos. Então, o inimigo, ele sabe das nossas fraquezas, não é? Ele sabe disso e ele vai fazer de tudo para a gente não ter acesso à Bíblia. Muitas vezes, os que têm acesso não dão tanta importância, relevância à palavra de Deus, não é? Ou mesmo acreditar no que ela fala. Aí vem os conceitos humanos, os preconceitos humanos também, né? Vem também a descrença, igual você está falando aí, que para uma pessoa descrente a palavra de Deus não tem importância, relevância nenhuma para a vida dele. Hein? Então, a gente tem que enxergar as coisas vamos dizer assim, desses ângulos aí, mas a gente escolher o ângulo mais certo. Sim. Da nossa necessidade de seres pecadores, de pessoas que precisam desenvolver, não é? E todo tipo de desenvolvimento a gente pode alcançar através da Bíblia, não é? Então, no grande conflito, o inimigo vai fazer de tudo para você não se desenvolver e você não ser uma pessoa como Deus quer que você seja. E a Bíblia vai proporcionar isso. Vai fazer você uma pessoa diferente. Ô Messias, uma coisa interessante que a gente pode ver, que tem pessoas que você pergunta se acredita em Deus, ele diz perfeitamente, eu acredito que Deus existe. E quando você fala da Bíblia, ele diz o quê? Não, a Bíblia foi o quê? Escrita, foi seres humanos, pecadores, né? E às vezes não, é até descrente quanto à Bíblia.
Mas como é que nós iríamos crer em Deus se nós não crêssemos na Bíblia? Não é a Bíblia que revela a Deus? Se não tivesse a Bíblia, nós iríamos conhecer a Deus? Então veja bem, as pessoas, que contradições existem às vezes nas pessoas, né? Exatamente. E eu fico parando para analisar que esse conceito, assim, ó, como o Messias falou, se nós não compreendemos a Bíblia à luz do grande conflito que existe, né, esse conflito cósmico do bem contra o mal que existiu desde o momento em que houve pecado no universo, se nós não compreendemos a essa luz, não vai ter serventia nenhuma, não vai ter crença nenhuma. Só que, porém, é o seguinte, você precisa de qualquer forma crer nela, anteriormente, crer nela para poder você entender esse conflito cósmico, né? Esse momento de bem e mal que existe no universo, né? Só que eu paro para pensar também que Satanás ele sempre usou várias estratégias. A estratégia dele no passado foi prender a Bíblia e matar as pessoas que criam nela. Criam de forma diferente do que a religião hegemônica, né? Essa hegemonia que existia na Idade Média, como eu sempre falo. Aqueles que criam diferentes eram mortos. Ou então aqueles que não obedeciam ao poder romano também eram mortos, né? E assim, mortos ou presos, né? Feitos de escravos também. Então, assim, Satanás ele usou várias estratégias. Quando a gente chegou no século XVII, ali beirando o ateísmo, né? Aquela introdução do ateísmo no mundo, as pessoas não criam que Deus ele realmente era o verdadeiro Deus, que a Bíblia ela tinha grande importância. Ele teve muito crescimento do ateísmo por conta das barbaridades que muitas pessoas viveram quando a igreja ela tomou conta da Bíblia e usou ela de forma arbitrária na religião. Então você pensa aí, as pessoas elas começaram a descrer, Deus não existe, Deus não existe, falaram até que Deus estava morto. Então assim, mas só que hoje Satanás ele sempre ao longo das eras ele vai tratando de forma diferente. Hoje é a pessoa ela ter a Bíblia em casa, a estratégia, mas ela está desinteressada em estudar. Hoje existe vários outras táticas. O celular tira muita atenção, as mídias sociais de qualquer forma tiram muita atenção, a sua correria do dia a dia, como diz aqui na introdução da lição, tira a sua atenção de você passar um tempo estudando a Bíblia. Então assim, essas estratégias vão mudando com o passar do tempo. E eu imagino, filosoficamente pensando, que o próximo passo, eu penso assim, a Bíblia ela não tem mais crédito algum. As pessoas começarem a dar ouvido a coaches, né? Coaches gospel, né? Pregadores falando somente sobre problemas emocionais, baixa autoestima e esquecendo da realidade da Bíblia mesmo, a realidade comum da Bíblia, que foi Jesus Cristo morrendo por cada um de nós e nos perdoando de todos os nossos pecados. Exatamente. A Bíblia, ao longo de sua existência, né, ao longo da história da humanidade, ela sempre teve esse paradigma, né, de ser, por várias vezes Satanás tentou destruir as escrituras sagradas, né? E Deus, ele milagrosamente, poderosamente, ele sempre preservou a Bíblia, né? Como você citou aí, a igreja medieval, ela tentou destruir, tirou da mão das pessoas, as pessoas que eram encontradas com fragmentos das escrituras eram mortas, queimadas muitas vezes, toda a família, né? Não só o pai ou a mãe, mas os filhos também, a igreja fazia isso, infelizmente. Mas de forma poderosa e milagrosa, Deus preservou a sua palavra. E hoje nós, você que nos acompanha, se você duvida da credibilidade, da autoridade das escrituras sagradas, por ela ter sido escrita por homens, eu convido você a fazer uma reflexão. Hoje, dos livros antigos, a Bíblia é o livro que tem mais evidências, né? Tem mais fragmentos históricos da sua existência e da sua preservação. E quando você pega esses milhares de evidências que existem, né, de fragmentos de cópias de pergaminhos, e você compara, existem fragmentos de várias datas diferentes, você compara, existe ali uma história uniforme.
Não há discrepância no que um fragmento diz para o que outro fragmento diz. Eu não sei se você está conseguindo entender, se eu estou conseguindo ser claro. Por exemplo, você pega um fragmento de um livro bíblico que foi encontrado, que foi criado, né, escrito em uma época, e você encontra um fragmento do mesmo versículo ali, que foi também copiado em outra época, e vai estar a mesma coisa. E você pega um todo de todos esses fragmentos e não encontra nenhuma divergência. Às vezes há pequenas diferenças, mas não do conteúdo, mas da forma como foi escrita. Porque nós sabemos que a Bíblia ela vem sendo copiada ao longo da história, né? Até porque não teria como o primeiro pergaminho que foi escrito, ou papiro, ter sido preservado até hoje, porque o desgaste é natural. Mas essas cópias foram criadas de forma tão assim, guiada por Deus, que elas dizem exatamente a mesma coisa que a outra está dizendo. Mesmo tendo sido escrita e copiada por seres humanos. Deus ele preservou a sua palavra. E outra coisa que você pode observar é que o único livro que transforma, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito, é a palavra de Deus. Você pode pegar qualquer livro histórico aí e entregar numa prisão. Não vai acontecer nada. Agora entregue uma Bíblia para você ver se não há transformação. Não precisa ser só na prisão. Em uma família, chega numa família que você conhece, uma família que é disfuncional, que é uma família que está sendo destruída aí por algum motivo. Entregue uma Bíblia, ensine as pessoas a lerem, a estudar a Bíblia, você vai ver que ela transforma a vida dessas pessoas. Então, são evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é poderosa, viva e eficaz. Então, não tem por que você não crer que esse livro sagrado é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, porque é. A própria Bíblia, ela testifica de si mesma, não é isso?